Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez. Estamos agora no nosso segundo episódio do Queer Talks. Eu sou Vini Nepomuceno, sou mestre em comunicação, tenho 27 anos e hoje eu vou fazer uma audiodescrição babado, porque eu quero que vocês sintam esse look. Estou com o cabelo Black Power, solto, crespíssimo, com uma mecha descolorida na frente. Estou usando uma camiseta branca, estilo cropped, cortadinha, um biguinho de fora, com uma sobreposição de uma armadura em correntes e auréolas redondinhas. Tá uma coisa belíssima. Um anel chamativo e uma make singela, só com uma iluminaçãozinha no olho. Estamos aqui agora, né, no nosso segundo episódio e é obviamente que eu tenho que dar um recadinho pra você. Tá aqui. Olha só que beleza. Se inscreve no nosso canal. Vai lá no nosso Instagram também. Já volta aqui para continuar assistindo e ó, ativa o sininho, ó. Porque a gente só tá no segundo, tem muita coisa gostosa vindo por aí. Inclusive agora eu estou aqui com duas gostosíssimas, maravilhosas. Uma delas é minha amiga Luna Mendonça. Olá, 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 Queer Talks, mais uma vez aqui com vocês. Eu me chamo Luna Mendonça, tenho 27 anos, sou uma travesti negra de pele clara, estou usando cabelo preto de franja, um lenço rosa na cabeça, um rosa bem clarinho, bem Barbie, um cabelo com duas mechas na frente, com detalhes dourados e longos até o meio das minhas pernas, um blazer rosa com detalhes brancos e por baixo uma blusinha branca com muitas franjas, porque hoje eu quero franja aqui e quero documentar, igual a minha amiga Dandara. Um beijo. Beijo. Vale lembrar que esse é o Queer Talks, onde a gente celebra o mundo queer e tudo que ele pode nos proporcionar. Mas também é importante lembrar que nosso podcast acontece porque ele foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo, Bahia, e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Que chique! É luxo, É meu luxo, amor. luxo, luxo. E nesse episódio, meu amor, a gente vai conversar sobre uma coisa quentíssima. A gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Caminhos e tudo aquilo que nos estrutura. É, porque a gente não pode também ficar aqui batendo boca por direitos, pelas coisas, se a gente não saber das nossas estruturas, entendeu? Exu tá aí pra dar o caminho, a gente tem que procurar também firmar o pé pra não ficar andando, cambaleando. A gente não é boba, né? E por isso a gente vai falar sobre o quê? Direitos, lutas e o que mais, querida? Sociedade tá achando o quê? Pensa que nos engana. E para esse momento babadeiro, meu amor, nada melhor do que receber a nossa brilhante Laina Crisóstomo. Ela é advogada, militante feminista, mãe, co-vereadora da primeira mandata coletiva da história da Bahia. Você tá entendendo que aqui é um lugar de respeito, meu amor? Bem-vinda, Laina, ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço, gente. Vou me apresentar, né? Fazer minha audiodescrição. Eu tava olhando a audiodescrição de vocês, ó. Tem o brinco de cobra, que é pleníssimo. Eu deixei E passar. tem também o brinco do Zerê aí. Ah, é pessoal. verdade. Eu quero fazer a minha audiodescrição para a audiodescrição dos outros. meus pirulitinhos. Hoje. Gente, então, eu tô todo de branco, né? Enfim, tô com a conta, né, de Oxalá com Iemanjá, tô com as unhas bem coloridas, tô com um kimono branco de renda, um cropped, tomara que caia branco, não dá pra ver, né? Enfim, quem está nos assistindo e consegue enxergar. Estou com a calça pantalona, depois eu levanto pra quem, enfim, pode nos ver, mas também quero dizer que tô com um anelzinho de ondinha. Tô com um brinco de buzo e com um anel de buzo. Tenho um óculos que é verde, porque eu sou muito proibicionista e luto por várias descriminalizações. E tô com uma make bem básica também, só pra dizer que mudei a cara. É isso. Muito prazer estar aqui, viu? Muito prazer A mesmo. gente também, uma felicidade Arrasou. enorme tá aqui. E quando a pessoa é do direito, ela pega em cima, a gente até fazer uma audiodescrição babadeira. Uma revelação, gente. É, eu parada no pirulito. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, gente, mas enfim. Acostumei a orelha também, nem senti. É. Agora que eu apertei. E assim, né, nós chegando nessa voz ativa e dá pra perceber que a luta é por todas as pessoas mesmo, mas especialmente para mulheres negras e LGBTQIAPN+. O que te inspirou a se engajar nesse ativismo e impulsionou a entrar na política mesmo, nesse lugar? Então, eu acho que, na verdade, enfim, nascer uma menina preta já lhe faz ser alguém que vai fazer luta a partir do seu próprio corpo, né?
Eu gosto de dizer que hoje eu tenho um corpo que ele é óbvio diverso, né? Enfim, eu carrego 50 tatuagens no meu corpo. Eu sou uma mulher de candomblé, sou uma mulher gorda. E isso faz com que o meu corpo seja ainda mais alvo, né? Mas eu sempre fui um corpo alvo porque, enfim, sou filha de uma mãe solo, como várias e vários e vários de nós, né? Vamos viver um processo de uma maternidade sobrecarregada das nossas mães, né? Que nos criam, mas também nos formam politicamente, enfim, todo esse cotidiano. Mas eu acho que quando eu decido fazer política, não na perspectiva partidária, mas fazer política mesmo, de lutar por direitos, eu acho que é desde muito nova, assim, sempre reivindiquei muito. Minha mãe sempre dizia, assim, eu acho que a primeira feminista que eu me conecto, óbvio, é minha mãe, que ela nem sabia que era feminista, mas já era, e ela dizia, olha, ser mulher e preta é ser duplamente alvo. Ou você acerta, ou se você errar, todos os holofotes e as pedras vão estar prontas para lhe atacar. Sempre assim. Enfim, O foco, né? a gente sempre é o foco, né? Seja do ataque, do aplauso não é, mas é do ataque, né? Enfim, então, nesse processo, eu me assumo, né, uma mulher LGBT já depois dos 30, né? Me assumo publicamente uma mulher lésbica depois dos 30, então isso. Eu gosto de dizer, eu não sei se foi fácil ou se foi menos pior, sabe? Porque eu, tipo assim, eu fui na casa de minha mãe e disse, ó, eu me relaciono com mulheres e voltei pra minha casa. Eu não passei por processos que várias adolescentes e vários adolescentes passam, que é justamente a expulsão de casa, enfim. Mas acho que nesse caminho, enfim, a luta fez parte do meu corpo. Mas eu acho que eu me consolido muito na luta quando eu começo no processo da faculdade de Direito. Acho que já na revolta do Buzu eu tinha 15 anos, vou fazer luta, né? Por direito à mobilidade, várias questões. Logo depois eu adentro na faculdade de Direito, né, na Católica, com 17 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu falei, jamais tolerarei! Jamais tolerarei. Eu pegava a lei, botava debaixo do braço e levava comigo. Então era bem que isso, assim. Tipo assim, eu sei os meus direitos, eu vou reivindicar. E a partir disso eu começo a atuar muito com grupos vulnerabilizados, né? Então, movimento sem teto, movimento sem terra, quilombolas. Então eu começo a atuar muito nessa perspectiva. E, enfim, logo depois, em 2016, eu crio uma organização chamada Tamo Juntas, que é uma organização que atende mulheres em situação de violência que nasce em Salvador e que hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. Depois que isso acontece, eu entendo a importância de fazer incidência política também no espaço da política partidária. Já era envolvida em partidos políticos, já me entendi uma mulher de esquerda, de luta por direitos humanos. Mas quando estamos juntas, eu entendi que não dá pra pegar uma mulher, segurar na mão dela e ir na DEAN, denunciar uma situação de violência sem que hajam mais políticas públicas e mais orçamento para que aquilo não seja apenas uma pessoa, né? Você não está cuidando de uma pessoa só. Então, adentrar na política institucional também é pensar no coletivo, né? Assim, ou a gente pensa no coletivo, ou senão a gente se ferra, né? Hoje em Salvador, imagine, de 43 cadeiras, a gente tem 8 mulheres apenas. 8 mulheres, somente 4 negras. E apenas 2 de esquerda. Isso é muito simbólico, assim. Só apenas uma mandata LGBT, só uma mandata assumidamente de axé. Então, isso é algo que é muito forte, assim, para dizer pra gente que quem é que tá nos representando. E como é que a gente luta por mais representatividade, mas a gente também luta para que essas mulheres que estão dentro desses espaços não desistam ou não sucumbam. Né? Enfim, então é um processo. Eu falo 3 horas, viu, gente? Falo 3 horas. Ótimo. É apaixonante. E assim, ver tu adentrar no universo do direito e buscar direito só me faz, a gente trouxe o Não Tolerarei da digníssima Érica, e só me faz uma frase que ela refrescou na minha memória recente de Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido essa não é opressor. E você faz a sua educação libertadora. O seu direito é libertador. Isso faz esse movimento de conhecer o direito, lutar pelos nossos direitos. E não se aliar com os nossos inimigos como umas e outras, que a gente não precisa nem trazer pra cá pra falar sobre porquê. Enfim, né? Não merece nosso tempo. Não merece, Não merece, nem o nosso tempo, mas eu também mereço o meu Saliva change. cansa. É isso. E nessa dimensão, né? Como as mulheres negras, mães e LGBT que IAPN+, podem ocupar mais poder e espaços de liderança, como você traz esses dados que são super marcantes e super tristes, porque estamos falando dessa população extensa, maior cidade negra fora da África, né? E a gente tem esse olhar dessa Câmara que não representa ninguém. Então, como esse feminismo interseccional pode ajudar em diversas camadas, todas essas que tu luta? Então, é isso. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, o que é o legado de Marielle, eu acho que a gente traz muito do que a gente quer construir de política, né? A própria Érica é uma referência, enfim. Eu digo, gente, ame ou odeie, você conhece ela. Em alguma instância você conhece essa mulher poderosíssima que tem ocupado a política a partir de uma outra estética, mas também a partir de uma outra forma de fazer luta. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante. Quando a gente entra nos espaços, os espaços não permanecem os mesmos. É óbvio que vai ter gente que vai ser conquistada por esse projeto político que a gente defende, mas tem gente
Que é isso, vai dizer, é mimimi, é presepada, então sempre vai ter gente pra desqualificar. E aí eu acho que a gente tem um compromisso que é fortalecer candidaturas de mulheres negras, de pessoas LGBTs, porque a gente precisa entender que nesse espaço existe também um adoecimento e um processo de sucumbir. Marielle foi assassinada, mas, por exemplo, Érica Malunguinho desistiu de ser candidata. A Áurea Carolina desistiu de ser candidata. Então, quando a gente traz mulheres que têm desistido de ser candidatas, mas também uma mulher que é assassinada, ou Talíria que é ameaçada, a Érica que já teve o gabinete invadido, a gente também, Sâmia, que todos os dias é ameaçada, Fernanda Melchiona. Quando a gente traz essas mulheres, a gente também vai lembrar que não é fácil estar, mas quando a gente tá, a gente atormenta fascista. Então, acho que a tarefa é essa. A gente não desiste, mas a gente precisa que as pessoas também adentrem isso. Hoje eu tava numa roda de conversa com mulheres que elas disseram assim: rapaz, isso é muito louco, como é que você suporta tudo isso? Eu falei, então, se a gente não estiver lá, eles passam um trator e eles tiram tudo nosso. Então, ou a gente adentra e diz assim, ó, votei em tal mulher, mas eu vou acompanhar e vou dizer assim, rapaz, sofreu violência, vou lá apoiar ela, vou lá fortalecer ela, porque não dá, nós somos muito poucas. Se essas poucas desistem, o que vai ser de nós? Eles vão tratorar tudo, eles vão tirar todos os nossos direitos. Então, como é que a gente incentiva e faz com que mais mulheres adentrem nesse espaço? É exatamente isso. Como é que a gente pensa coletivamente a ocupação desses espaços? Então, vários movimentos de mulheres que têm se consolidado, a gente conversava um pouco sobre isso. Essa semana eu tive live, por exemplo, do Voto em Negra, né? O Instituto Marielle, por exemplo, é um espaço que tem, inclusive, fortalecido mulheres e candidaturas, denunciado situações de violência política de gênero, as redes de mulheres negras. Esses espaços, eles são mulheres negras decidem, são espaços que são fundamentais para a gente dizer assim, não estamos só, a gente não é louca, nem é maluquice o que a gente está pensando. Isso é violência política de gênero. Aí precisa denunciar e encorajar outras a adentrarem, porque tá sozinha, tá muito difícil. Então acho que a tarefa é um pouco essa, sacudir, mas também juntar e segurar em várias mãos para dizer assim, vamos junta, porque indo junta, enfim, vão tentar até derrubar a gente, mas o cordão tá mais forte. Então, pra derrubar vai ser muito mais difícil, sabe? Sim, com certeza. É, essa dimensão, né, quando você fala dessa potência de levar, de ir coletivo, de ir juntas, me emociona que o Cita Mulheres Negras Decidem, né? É um primeiro movimento que me dá a oportunidade de ser apresentadora. Me faz assinar com o antigo Twitter Brasil, que na época era Twitter Brasil. Através desse movimento, eu entrevisto mulheres negras do Brasil inteiro. Eu consigo coordenar minha primeira controle de uma rede social que eu faço é através de Mulheres Negras Decidem. E é lá que eu falo, né? Se eu tivesse nascido no Sudeste, seria diferente a minha realidade da comunicação. Então, quando você traz isso, quando você fala, eu sou a prova viva. Eu acho que tu também, de que esse movimento, ele faz acontecer e ele leva, não é nenhum. E eu fico pensando, Laina, assim, do percurso de como as políticas públicas elas são desenvolvidas e como elas são barradas a partir dessas presenças. Porque, e até para vocês que estão com a gente, assim, a gente está começando e está começando num calor muito bom, porque eu acho que essa provocação fica, né? A gente está fazendo isso em 2024, no ano que é um ano de decisão eleitoral a níveis de prefeitura, de Câmara de Vereadores e vereadoras e vereadores, todas, porque acho que é esse ambiente, sabe? Quando a gente vai pensar sobre uma política de continuidade, aí é que entra a chave principal. E quando a gente pensa em políticas de continuidade, sobre a perspectiva da interseccionalidade, a coisa ainda fica muito maior. Porque às vezes a gente pensa assim, a nossos níveis, né? Nos nossos núcleos, assim, é ok, mas eu votei em mulher, mas qual a filiação, a federação? Qual o propósito, qual a proposta, qual a identidade dela? Trazer um dado em que só duas pessoas, duas mulheres, duas corpas, duas identidades dentro de uma câmara, da cidade mais negra fora da África. São mulheres negras, são mulheres de esquerda. É uma coisa que grita no nosso ouvido, porque eu fico me perguntando, e pergunto pra vocês também, eu acho que eu vou fazer uma coisa bem jornalismo sensacionalista, assim, cadê a identidade da gente nos lugares que a gente quer? Porque é isso, a gente está acostumado a consumir políticas de genocídio, a gente está acostumado a consumir política de extermínio o tempo todo, e a gente não consegue ativar o sininho do discernimento, pensar assim, não, eu entendo sobre políticas públicas, ela entende sobre políticas públicas, ela vai me representar, ela vai construir essa perspectiva. Então, assim, é nesse lugar que eu fico me preocupando muito sobre o lugar que a gente acessa que as políticas públicas, e você traz uma coisa que é muito bonita, que é a política pública, ela não pode ser só de pegar na mão, levar e resolver. Porque tem o volta para casa, tem
a falha no sistema de proteção. Exatamente. A gente tem um crescente número de genocídio, de feminicídio. A gente está vivendo numa cidade que está envolvida num universo muito dissolvido de humanidade. E aí eu preciso recortar também isso a nosso espaço, e não como uma coisa muito densa, muito séria, mas eu acho que esse chamado vai ficar, porque eu acho que a gente brinca demais sobre as coisas e por isso a gente perde demais as coisas que a gente tem. E eu cansei de perder, eu acho que todo mundo aqui cansou de perder alguma coisa em algum momento. E não só sobre direitos, mas também sobre a nossa própria existência mesmo, nossa própria vontade. E aí eu queria saber, assim, também nesse lugar de advogada lá, como é que você lida com essa questão a partir de advogar sobre mulheres negras, sobre a população LGBTQIAPN+, também, sabe? Com esse lugar da discriminação, assim. E aí, eu gosto de ouvir quando você fala, por exemplo, do Tamo Juntas, porque eu acho que são esses espaços que também constroem politicamente seres, né? Porque eu posso ter afinidade, eu tô dizendo pra vocês, por isso que eu me estendo em falas às vezes. Porque eu posso ter afinidade com fulaninho, beltraninho. Ah, é porque é filho do meu vizinho, é filho daquele moço da mercearia, que eu gosto muito. Mas a gente tem que saber que são 4 anos, e em 4 anos a gente consegue conceber, gestar, ter a criança e deixar ela no pré-escola. Então a gente formou uma vida. Exatamente. Então são 4 anos de projetos e políticas públicas que a gente precisa ter para que essa vida, pelo menos, se preocupe com a sua, mas se preocupe com a que pode vir. E quando você se preocupar com a que pode vir, você também vai estar celebrando a sua, porque você consegue pensar no terreno que você está pisando, né? Eu queria saber de você, esse lugar da advocacia lá. Arrasou. Eu fico dizendo que eu escolhi fazer direito e o direito também me escolheu, assim. Acho que eu tinha uma crise, né? No momento estudantil, eu dizia assim, ai meu Deus, será que eu quero mesmo direito? Esse lugar tão engessado, né? Tão amarrado, tão preso, tão padronizado. E é isso, a gente não cabe nas caixas, né? Nem nos armários. Então é um processo que eu fui aprendendo com o caminho, né? Tentei várias vezes, né? Caber nesse modelo. E acho que a Tamo Juntas foi o meu lugar, assim, de me encontrar, literalmente, assim, de poder entender que eu não seria julgada pelas roupas que eu visto, pelo cabelo, a cor do cabelo que eu tenha, o ojá que eu uso, tá vestida, né, com roupas de candomblé, enfim, isso não me faria ser limitada por isso. Então, eu acho que a Tamo Juntas nasce a partir de uma movimentação no período. Eu gosto de dizer que no período eu tava muito ferrada na vida, assim, sem grana, sem emprego, sem nada. E aí é quando eu encontro Suede Quintê, ela faz uma postagem num movimento chamado Mais Amor Entre Nós, e aí quando ela faz a postagem, eu vou trançar meu cabelo com ela, e eu falo, pô, Suede queria me disponibilizar para ser advogada de uma mulher por mês, que esteja em situação de violência, ou que esteja, porque não deixa de ser violência, que é o cara que não paga pensão pro filho, né? Falei, vou fazer uma por mês, o Suede ainda brinco, uma só por mês. Ó, sem brincadeira nenhuma. Da minha casa pra casa dela na época, sei lá, dava uns 15 minutos andando. Eu cheguei em casa, sei lá, eu não lembro quantas curtidas já tinha o post. Esse post repercutiu durante muitos anos, assim, foram mais de 6 mil curtidas. Isso foi no Facebook, viu, gente? Imagina. O alcance de Facebook era completamente diferente do que a gente tem hoje no alcance de Instagram, de Twitter, enfim. Então foram mais de 6 mil curtidas. Zilhares de comentários, várias pessoas pedindo ajuda no inbox. Então foi um negócio. Isso foi uma sexta, né? Tipo assim, eu passo sábado e domingo, tipo assim, enlouquecida, respondendo demandas, tentando dar conta. Conheço outras 2 companheiras nesse mesmo post, né? A gente se conecta a partir do post. Elas te oferecem ajudar. Isso é abril de 2016. Em maio, a gente lança a página da Tamo Juntas, né? No Facebook, né? Tinha esse movimento de lançar a página. A pessoa declarando a idade que tem. Né? Lança a página e, sei lá, tipo assim, eu acho que em uma semana a gente tinha 5 mil seguidores. E acontece o estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro, né? A menina de 16 anos que é estuprada, né? Enfim, por 33 caras. Aquele caso, ele foi enlouquecedor, assim. Eu acho que eu passei anos, tipo assim, eu lembro que eu tava viajando quando aconteceu, numa atividade, quando eu volto pra casa eu vejo minha filha dormindo, assim. Quando eu olho pra minha filha, é isso. Toda vez que eu falo eu ainda choro, assim, porque é como se, é isso, pode ser qualquer uma de nós. E talvez muitas pessoas que adentrem a política a partir dos sobrenomes, elas não saibam e não querem saber a dor que a gente sente. Então eu digo que a Tamo Juntas é minha segunda filha, assim. Débora ainda brinca na minha filha. A minha irmã é mais nova, eu falei exatamente, sua irmã mais nova. Porque a Tamo Juntas se tornou esse lugar, assim. Meu lugar seguro na advocacia, mas que também é um lugar de movimento social e de luta política, né? Então a Tamo Juntas hoje tem 8 anos e a gente tem feito um trabalho desde então acolhendo mulheres. E aí a gente começa acolhendo mulheres com violência doméstica e familiar. Começa primeiro o Lei Maria da Penha.
Depois aparece um caso de violência de gênero que não cabia na lei Maria da Penha. Vamos acolher, vamos acolher. Aí acontece uma criança que sofreu violência do pai. Vamos acolher, vamos acolher. E aí a gente foi acolhendo. Então hoje a gente acompanha. Hoje eu ainda advogo em casos de júri de feminicídio. Eu acompanhei recentemente um caso em Cachoeira que foi bem emblemático. Acompanhei. Foi muito barril, assim. Eu digo que ali quem fez a defesa de Elitânia foi o Bar, não fui eu, assim. Eu ia te falar isso agora, inclusive. Foi o Bar, assim. Nossa, eu passei uma semana, assim, parecia que eu tava conversando com ela, assim, sabe? Mulher, me oriente, porque eu não te conheci e eu preciso falar por você. E foi muito louco, assim, porque esse é o exercício da advocacia feminista que eu acredito, sabe? Essa é a luta que a gente defende. Então, estamos juntas. Atua hoje em júri de feminicídio, mas a gente também atua no presídio feminino, né? Com mulheres que estão lá, enfim, aprisionadas, encarceradas, né? Enfim, sem o direito à liberdade. E hoje também com egressas, né? Mulheres que saíram do sistema prisional. Porque todo mundo conhece alguém que, ai meu Deus, ele é ex-presidiário e ele se salvou, aceitou Jesus, está na igreja, está bem. Todo mundo se orgulha, né, dos caras, né? Mas uma mulher que saiu do cárcere, ela é tratada como alguém que ela não merece respeito. Então a gente começa a fazer esse trabalho também, então acho que a Tamo Juntas é esse lugar, assim, que a gente foi se encontrando e pensando de que forma a gente liberta mais mulheres para que essas mulheres fortaleçam outras mulheres. Aí, para terminar de falar da Tamo Juntas, que enfim, tem muita coisa pra te falar, eu gosto sempre de trazer um exemplo da Tamo Juntas, que pra mim ali é o exemplo do feminismo que eu quero construir. Uma mulher chega pra gente numa situação de violência, e aí ela, enfim, entra com processo, pede medida protetiva do ex, enfim. E tem a ação criminal, né? São dois movimentos, né? A medida protetiva para garantir que ela tem direito de ir e vir, enfim, não independe de provas, é a palavra da vítima que vale e ponto. O outro processo é a ação criminal, que precisa ter provas para poder dizer qual é o crime que ele cometeu. Não. Nessa ação criminal, o que acontece? A gente pergunta a ela, tem testemunha? Ela fala, tenho. No dia da audiência, a gente descobre que a testemunha é a ex do cara que também foi vítima de violência. Esse é o feminismo que eu quero construir. Onde as mulheres se juntam para expor macho escroto. Essas famílias bonitas, né? E que lindo. Que honra existir no mesmo momento que tu existe politicamente. E que honra estar junto contigo nesse espaço. Pra mim é fascinante. E muita luta. E tem uma coisa que constrói a gente também, a percepção sobre o lugar da saúde mental no isso, né? E aí, a gente te acompanha nas redes, obviamente, a gente sabe que você traz muito essa pauta sobre saúde mental. E pensando muito nesse lugar também, Laina, de construir um lugar da gente, porque isso falta ainda pra gente e a gente debate muito isso, assim, a gente ainda traz em outros episódios, a gente já trouxe aqui o primeiro falando sobre autodescoberta mesmo, da gente se encontrar, da gente se amar, a gente ainda vai falar sobre o amor também, a gente ainda vai pensar sobre vários outros lugares, né, e pensar também sobre futuro, sobre perspectiva de vida, mas eu acho que a saúde mental, ela perpassa todos os eixos das nossas perspectivas, né? Exatamente. E aí eu queria, assim, não pensar num lugar desse lugar da responsabilidade, não assumir esse lugar da responsabilidade, porque com a rede social hoje, né, a gente é influencer, então tudo é responsabilidade, né, e assim, ela fala disso, então eu tenho que seguir isso. Não, mas eu acho que é o cuidado mesmo. E nesse lugar de cuidado, como é que você trabalha? Pensando muito a comunidade LGBTQIAPN+, mesmo, nesse lugar, tanto singular, individual, como coletivo mesmo, assim, né? Como é pra você estar nesse lugar também de preocupação? Porque é isso, né? É um corpo que está no exercício de vereança, que está no exercício da advocacia, mas que também está no exercício do cuidado social, também nas redes sociais. Não é só aquela pessoa que tem um conteúdo programado e posta e tchau, Sim. sabe? Mas tá ali diariamente, tá ali com cuidado, tá ali no corpo a corpo, na identidade. Mas eu queria ouvir, assim, de você, como pensar esse lugar mesmo, né? De trabalhar também com esses espaços de redes sociais. Eu acho que é aquela pergunta que a gente faz sempre, né? Quem cuida de quem cuida? Eu acho que esse é um debate que a gente faz, né? Acho que estamos juntas nesse meio do caminho, mas também o espaço da política foi se tornando um espaço em que a gente começou a pensar estratégias de saúde, né? De saúde mental, de saúde física, de pensar mesmo. Eu, por exemplo, quando eu surto, eu falo, é isso, eu preciso ir pra macumba. Ó, preciso botar minha cabeça no ini, descansar, porque é isso. Eu tenho origem de guerra, minha gente. Eu sou uma mulher de Obaco e eu sou. Então é uma origem de guerra, eu tô sempre em constante guerra. E é isso, a política é isso, né? É um espaço de guerra o tempo todo. Luta por direitos é um espaço de guerra. Então, em vários momentos, eu digo assim, ó, hora de parar. Volta pra casa. O rolê ele volta pro útero, sabe? Você volta pro útero de mamãe, fica quietinha.
E aí tira os ebó, organiza as coisas, alimenta as entidades, deixa todo mundo forte de volta pronta. Mas eu acho que a espiritualidade é um dos componentes que a gente precisa pensar. Assim, eu sempre posto muita coisa assim, falando, gente, tô fazendo terapia há mais de um ano. Mas eu passei anos extremamente reticente, dizendo, eu não preciso de terapia, não preciso de terapia. Então, quando eu começo a fazer terapia, eu começo a entender o quanto eu precisava de terapia há tanto tempo. Mas que também foi no tempo que eu consegui consolidar mesmo, assim, entender a importância disso. Então, a terapia, pra mim, é uma estratégia que é fundamental. Eu faço terapia com uma psicóloga preta, uma psicóloga LGBT e uma psicóloga não monogâmica. Então, ela me entende do jeito que eu sou. Ela não tenta me fazer caber num lugar que não me cabe. Então, acho que eu me encontrei. É militante, é de esquerda. Então, isso fez eu me conectar muito a ela e entender, dizer assim, ai, gente. E ainda é geminiana, minha companheira também é geminiana. Minha Kiron é em Gêmeos. Então, eu preciso me curar o tempo todo com a comunicação, né? É. Então, eu falei, gente, eu encontrei o meu lugar. Mas eu acho que é pra além disso. Eu acho que tem coisas que são básicas. Sei lá, eu gosto de, quando eu tô em crise, eu tô em surto, eu, tipo assim, tomar um banho, molhar a cabeça. Ter um tempo, me afastar do celular algumas horas. Eu sei que a gente não consegue fazer isso com constância. Mas é isso, tire um dia que você consiga fazer isso. E pra mim tem algo que me equilibra, é ver o mar. Ver o mar me faz voltar, assim. É como se eu já fizesse assim, vem cá, nega. Deixa eu botar você no colinho aqui. Colinho de mamãe, colinho de mamãe. E aí você volta, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter tempo pra isso, sabe? Sei lá, a gente mora numa cidade linda que é Salvador. E a gente tem a possibilidade de ser rodeada de mar, sabe? Ter rios ainda, né? Enfim, muito fortes. Parques, muita área verde ainda em alguns lugares. Até o dito cujo, né? Que tá derrubando tudo, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que pensar autocuidado é pensar momentos de parar. A gente precisa ter direito a parar em alguns momentos. A gente se cobra, né? Nessa lógica capitalista, né? Não pare. Se você não for visto, não vai ser lembrado, né? Tipo assim, não dá. Eu lembro que eu tive um surto quando um cara do MBL tenta invadir o nosso gabinete. Ele tenta arrombar o nosso gabinete, especialmente por conta da política de drogas. Ele tenta arrombar o gabinete. Eu não tô no gabinete no dia, mas eu começo a disparar pânico. Eu começo a, tipo assim, ver pessoas me olhando o tempo todo. Então eu começo a achar que eu tô sendo perseguido o tempo todo. Não que eu não esteja. Porque só ele tem mais de 10 vídeos publicados nas redes dele falando mal de mim. Imagine. Uma pessoa que produz conteúdo, que demanda tempo, tu der tempo pra fazer mais de 10 conteúdos falando mal de você, é porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então eu começo a disparar pânico. E aí eu lembro que, tipo assim, eu converso com minha psicóloga, tipo assim, eu passo a sessão inteira chorando e ela fala, você precisa de afastamento. Eu sei que é difícil, mas você precisa parar pra voltar. E aí eu paro, eu tiro 12 dias, né, de licença. E aí eu lembro que saiu uma matéria num jornal de política. E a matéria que sai no jornal de política é: vereadora líder da oposição diz estar doente e não participa de votação de projetos críticos para Salvador. A matéria sai desse jeito. Eu mando o atestado para a Câmara, mando o atestado para a imprensa, mas ele diz que eu digo que estou doente. Então é isso, assim, quando é que a gente tem o direito de parar? E quando é que a gente tem o direito? Então eu acho que a gente também tem que estar junto, estar em rede, estar conectado para que a gente entenda que, tipo assim, não, eu não vou aceitar esse julgamento como uma forma de cobrança, porque isso não é cobrança, isso é violência. Isso é mais uma prática de violência diante de uma violência que eu sofri. Enfim, mas eu acho que cada dia é um modelo em que a gente vai se reconstruindo. A gente não estava ensinado a isso, né? Os nossos modelos de ocupação de poder são diferentes. A política do jeito que está posta é uma política branca. E a gente precisa desconstruir isso todos os dias e lembrar, eu não tenho que ir de terno para ser chamada de vereadora. Eu não tenho que falar difícil para ser chamada de vereadora. Eu não preciso vestir terno para ser advogada. Então acho que, né, botar um salto para ser advogado, então, é um processo. Reposicionar, né? Reposicionar, Sim. porque falta isso. E rever esse lugar, porque e quando você fala da política nesse lugar, e até me veio a política e a comunicação, porque são meus colegas de profissões que fazem isso. De profissão, desculpa. Os colegas de profissão que fazem isso, porque vem dali da branquitude, então ele vai te olhar com esse lugar de desconfiança. Eu me lembro de ver isso, né? Desse movimento lixoso que. Desculpa, não sei se pode chamar movimento assim, mas porque esse movimento pra mim enfim, deveria até ser inexistente. Então eu acompanho essa violência, eu acompanho esse espetáculo que fazem e eu penso como é que ela tem saúde, como é que sobrevive. E aí, o pós, né, eu não cheguei a ver e tal. Aí eu fico sabendo que tem pessoas te colocando nesse lugar, sabe? Eu fico feliz que tem muitos jornalistas e muitos deles estão aqui Exatamente. que
descolonizam esse lugar, tiram esse olhar de pessoas como você. E aí, a reflexão que tu traz me faz pensar que a Câmara não é feita de pessoas descendentes de mercadores, de pessoas como nós. Uhum. Não é mercadores de escravos, não, mercadores de pessoas, né? Mercadores de pessoas que são escravizadas. Uhum. E eles vão se perpetuando e continuam na Câmara controlando essa cidade aqui. E Exatamente. colocando a gente nesse lugar. Os ambientes de política, de comunicação em Salvador são brancos. Uhum. São brancos. De uma pequena parcela branca, né? E a gente fica de fora, a gente tá ali ainda servindo essas pessoas. Poucas pessoas daqui, como nós, não estão ali servindo essas pessoas. Isso não é inferiorizar, mas isso é feito como política. Então, quando a gente não tem políticos como você, que faz e que transforma, que luta por isso, a gente não muda essa realidade. E o que você está fazendo é mudar essa realidade. Por isso eu estou aqui tão honrado de estar com você, né, minha irmã? Delícia, e a honra é nossa também. E a sua? Cadê sua honra agora? Mostra aqui pra gente. Sim, se inscreva no nosso canal. Tá chegando agora, não tá sabendo o que é que tá acontecendo? Eu te contextualizo. A gente tá conversando com Laina Crisóstomo, meu amor. Olha, eu vou ler porque é extenso o currículo. Olha, ativista, advogada, co-vereadora. Tamo junta. Tem o que mais? Sapatão, macumbeira, macumbeira. gorda, tatuada. Quer que eu fale mais? Se inscreve aqui, ó, no nosso canal, dá o like, vai no nosso Instagram, vão ter cortes icônicos pra você compartilhar. Aí já aproveita que já vai estar lá no Instagram, já segue nossa Laina, hein? Já pensou que coisa linda? Imagina, 2025 até 2028. Muito. Ainda a gente vai pensando mais. Já pensou? Laina presidenta. Ai, meu amor, por favor, Laine, me leve pra essa primeira dama. Uma primeira dama travesti. Mas Eu sou casada, mas eu sou namorada. Ai, que bom. Então você é a segunda dama. E a gente vai falar breve sobre não monogamia, hein? Vai ter uma segunda dama. Ai, que Eita, sonho. imagine, o frissão nesse Ai, Brasil. gente, eu só quero a nota de 12, a nota de 12 reais. Não, grávida de Lula. amiga. Gente, que E tudo. você a nota de R$ 5. Eu quero minha nota de 12 reais com o meu nome, viu? Por favor. Então, mas assim, Adoro. agora, a título de provocação, né? Você acredita que as políticas públicas no Brasil estão acompanhando as necessidades da comunidade LGBTQIAPN+. Não, infelizmente eu acho que a gente ainda tem uma... É isso, né? O processo da representatividade, as pessoas acham que a representatividade é mimimi, né? Não precisa ter, porque tá todo mundo falando sobre isso, é isso. Historicamente sempre foram homens, brancos, cis e hétero, e cristãos ocupando os espaços da política e os espaços de poder. E esses espaços, eles não são só políticos no processo eleitoral mesmo, eletivo, né? Mas muitas vezes o processo de escolhas, né? Então, sei lá, se um governador não chama suficientemente pessoas que sejam diversas, ele vai ter uma gestão que não é a cara do povo, né? Assim como um prefeito, um presidente da república. Se você não tem diversidade na ocupação da estrutura do que é a execução do executivo, você não vai ter efetividade nas políticas públicas. E aí o debate é... A gente também precisa eleger mais pessoas diversas, especialmente a comunidade LGBT, para os espaços legislativos. Porque são os espaços legislativos que decidem como o orçamento é dividido. E para pensar equipamentos, estruturas e enfrentamento à LGBTfobia, é óbvio que a gente, enquanto movimento social, faz isso todos os dias, mas precisa ser papel do Estado. Porque quando a gente ainda tem que lutar todos os dias para combate a projetos como Cura Gay, né, como tentativa de terapia para curar algo que não é doença, a gente está tentando voltar, sei lá, para a idade da pedra, gente. A gente tá voltando, a gente é puxada para a idade da pedra e volta. É puxado para a idade da pedra e volta. Então, esse é um processo também que é muito desigual e perverso. Então, eu gosto de dizer sempre, gente, para pensar mais equipamentos, estruturas e pensar políticas públicas efetivas para o enfrentamento da LGBTfobia, isso precisa se dar também com orçamento. Se não tiver dinheiro, não faz as coisas. Ah, quero uma delegacia especializada de crimes LGBTs. Mas o dinheiro vai sair de onde? O dinheiro precisa sair de algum lugar. Precisamos ter mais centros de referência de atendimento, precisamos ter mais equipamentos numa perspectiva que pense, por exemplo, a perspectiva transexualizadora, a perspectiva de acesso a direitos, sabe? Direitos básicos. A gente vai ter uma população LGBT que não acessa a saúde. A gente tá falando de coisas básicas, gente.
Coisas básicas. Eu sou uma mulher lésbica e todas as vezes que eu penso em ir no ginecologista, eu penso as perguntas e as piadinhas que eu vou ouvir. Sim. Sabe, pessoas trans passam por isso o tempo todo, enfim, né? Homens gays passam por isso o tempo todo, pessoas não binárias passam por isso o tempo todo. Já começa pelo nome, mas também segue com o processo do que é a nossa orientação sexual e a identidade de gênero. Então, eu já fui uma vez no médico que era um exame admissional de uma empresa. Eu fui pro médico e ele falou, qual o método contraceptivo que você usa? Camisinha, pílula? Eu falei, não, eu sou lésbica. Ele, nossa, então é minha concorrente, hein? Aí eu falei, não, nego. Quem eu pego nunca lhe pegaria. Eu tenho que deixar bem claro. Você Deve ser poderia isso. dormir. Ai, gente. Então é barril, porque imagina, eu tô falando de um processo que, sei lá, um local de saúde que é privado, que a gente acha que teria acessos diferenciados, e é isso, a gente sofre esse processo. E em vários momentos você vai dizer assim, eu vou pra aquele lugar que eu deveria estar me cuidando, eu vou me estressar tanto, com tanta violência que eu vou sofrer. Então é isso, a gente precisa também pensar em mais espaços de acolhimento. Hoje em Salvador, por exemplo, não tem casa-abrigo LGBT. Hoje existe comunidade terapêutica, que é importante a gente dizer isso. Tem um monte de comunidade terapêutica cadastrada na prefeitura, que está dizendo que está cuidando das pessoas em pop rua, mas as pessoas LGBT de pop rua, por exemplo, que entram nesses lugares, que são lugares cristãos, são maltratadas e são incentivadas a promover cura das suas sexualidades que não tem cura e da sua identidade de gênero. Então, como é que a gente lida com isso? É isso, precisa eleger mais e forçar mais a barra. E tô falando de eleição no processo da política partidária institucional, mas também participação em conselhos, participação nas audiências públicas, gente, fiscalizar o prefeito, fiscalizar a Câmara Municipal, fiscalizar os espaços legislativos, sabe por quê? Porque esse dinheiro é nosso. E esse dinheiro está sendo usado contra nós. E o tempo Entendeu? inteiro. O tempo inteiro. E essas pessoas, elas constroem esse lugar de não serem vistas, né? Elas sempre colocam essa hierarquia sobre a nossa identidade a ponto de dizerem, não, são 4 anos de mandato. Aí daqui a 2 anos eu apareço, aí depois eu volto e ele mostra que eu tenho força. E aí eu penso nesse lugar também, dessa ausência e dessa presença de políticas públicas na pauta da educação. E de pensar sobre a permanência de corpos LGBTQIAPN+, dentro da educação também, né? Exato. E a carência desses mecanismos, porque a gente está falando aqui com vocês e entre nós sobre uma relação da gente quanto adquirir conhecimento, mas também de transformar os nossos espaços com esse conhecimento. Quando Laina fala de associação, de se afiliar, criar, eu lembro muito dessa construção numa visão que eu tinha dos movimentos dentro da universidade. E aí um dia uma menina me perguntou assim, mas vem cá, por que não tem um movimento de mulheres brancas? Eu disse, porque elas escreveram os livros que a gente está tentando tirar da biblioteca. Exatamente. Aí elas escreveram as bibliografias que a gente está tentando tirar ou equiparar com a nossa para que a gente se mantenha na universidade. E aí eu estou falando de um espaço que ainda assim, a sua política de exclusão ela é interna. Então, assim, o acesso é complicado, mas a permanência é muito pior do que o acesso. Muito. O acesso hoje ele demanda de determinadas políticas públicas que asseguram um acesso não equânime, não justo, porque a gente também precisa melhorar 100%, porque é isso, a gente coloca as pessoas lá dentro. Então, tem a política de cotas, tem a política de reparações, mas as bolsas, como é que elas funcionam? E aí a gente pensa também a nível da escola municipal, da escola estadual, né? Da transição dentro de uma escola estadual. E aí eu não estou falando desse lugar, porque a gente também está falando de uma relação de cidade, metrópole, mas a gente também pode pensar nas micropolíticas públicas, né? Sim. Pensando nos municípios, assim, de uma garota que transiciona dentro de uma escola pública no interior da Bahia, ela vive um processo extremamente conturbado. Então eu queria, assim, trocar amplificar essa voz mesmo com você e Luna, sobre esse lugar também de uma política pública que seja pensada para a população LGBTQIAPN+, dentro da educação também, Sim. né? Acho que em Salvador a gente tem alguns enfrentamentos, assim, que são bem perversos. No último período a gente fez um enfrentamento que foi a garantia da permanência de cultura LGBT no Plano Municipal de Cultura. A gente tá falando sobre o básico. O Plano Municipal de Cultura, ele foi construído pela sociedade civil, né? Foi construído a partir de conferências, da participação popular, do controle social, que a gente luta há muito tempo, e isso é democracia, né? Infelizmente, na democracia, elegeram o dito coiso, né?
Então, né, a partir de fake news, enfim, de todos os processos, mas foi na democracia. O que a gente fez? Entendeu a democracia e o que fizemos depois? Derrubamos essa criatura. Mas o debate é em Salvador, e não é só em Salvador, porque é importante a gente dizer que essa movimentação contra a população LGBT no processo da educação tem se dado de forma generalizada no Brasil inteiro. O que acontece na Câmara Municipal de São Paulo, em algum momento vai chegar na Câmara Municipal de Salvador. Eles estão atuando de forma orquestrada. O processo é como é que a gente também se articula para agir num contrafluxo contra eles de forma também orquestrada e organizada. Então, essa talvez seja a grande tarefa. Então, estou falando do plano de cultura, que foi uma parte disso, mas a gente tem, por exemplo, em Salvador, houve a tentativa muito recente de aprovar a escola sem partido em Salvador. A gente conseguiu derrubar na Comissão da Mulher. Derrubamos, fizemos um voto, enfim, para derrubar esse absurdo. Mas, mais recentemente, foi aprovado o Estatuto dos Pais, que é muito semelhante à escola sem partido com outro nome. Foi aprovado e pode ser sancionado a qualquer momento. O Estatuto dos Pais prevê situações que são muito semelhantes à escola sem partido, que já foi julgado improcedente pelo STF, já foi julgado inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque ele viola direitos, ele viola direito a acessos, o processo da formação. É isso, eu digo, gente, se ver pessoas LGBTs fosse algo que, né, conduzisse a gente a ser LGBT, todo mundo aqui seria hétero, né? Então para. Liga a TV, só tem isso. Procura uns filmes, só tem isso. Vai ler um livro, só tem isso. Então, assim... E é esse lugar do repertório que me preocupa, justamente quando a gente vai pensar em educação, mas principalmente também quando a gente vai pensar em trabalho. Porque a gente vai ter aqui, né? E assim, já tem o nosso discurso que se esquenta e se inflama muito a partir das perspectivas de políticas públicas para a educação, para acesso à cultura, para acesso ao lazer. Mas eu fico pensando muito, Laina, nesse lugar do trabalho também. Do acesso ao trabalho. Como a nossa identidade, e aí muito nesse lugar também, enquanto pessoa que é usuária do sistema, né, de todas as suas funções, eu passo desde a pré-escola até o mercado de trabalho, e em todos esses ambientes, e eu costumo brincar, eu tive até na conversa anterior com o Ismael, eu tinha até falado sobre isso, assim, de que sem ter a relação sexual, as pessoas já me consideravam gay. Você é gay. Você é gay, você é bichinha, você é mulher, gosta de homem, acabou. E as pessoas, inclusive, tinham essa autonomia de inserirem sobre o meu corpo um caráter sexual. Exatamente. E aí é onde vinha aquelas partes tremendas, terríveis, mas que a gente supera porque a gente tem terapia, e se a gente não tem, a gente tem rede de apoio. Exatamente. A gente é bela, a gente tem que construir outras perspectivas de vida. Mas eu falo assim, como essas armadilhas são criadas a ponto de que a gente vai cortando, né? O sistema vai cortando as nossas políticas. Sim. E como ele vai cerceando os nossos direitos a ponto da gente chegar do primeiro passo, porque não joga bola. Então, não joga bola. Os estereótipos. Então não vai participar desse grupinho aqui, esse grupinho aqui, tira esse menino, esse filho fulaninho, não vai. Isso aí, vai brincar com as meninas de boneca, vai pro aniversário do colega e o direito de existir. É sobre isso. Aí sai dali já pronto. Começam a inserir naquele corpo, naquela identidade, um traço de feminilidade, não a feminilidade como um lugar citado por nós aqui, como lugar do pejorativo, mas pela feminilidade do olhar masculino, que é a coisa da preterição. E aí começam a excluir, vão excluindo e os direitos vão sendo cerceados. Adolescência, formação da sexualidade em si, a formação da identidade. E aí a gente chega nas universidades, ou até mesmo hoje a galera das escolas, desde o municipal, ela tá dando letra, fazendo grupos, fazendo movimentos. A galera das escolas municipais, inclusive, lá da minha cidade, Conceição do Almeida, tem candidatos a vereadores que eles se juntam e fazem entrevista, perguntam e constroem. Então, assim, mas aí essa mesma identidade, esse mesmo corpo chega no mercado de trabalho. E aí é aquela chacotinha, é aquela brincadeirinha, é aquela negligência, a negação. Se é na publicidade, é aquele cliente que fala, e aí, seu menino? E aí, garotinha? E aí, desmunhecadinha? Então, assim, como criar essas políticas também de enfrentamento e agora, Laina, num lugar muito da gente com a gente mesmo, assim, nessa convocatória pra gente se associar, pra gente se juntar, não precisa ser
só enquanto categoria, mas assim, chama sua mãe, sua vizinha e fala assim, ó, bora fazer uma reunião aqui na rua, Pois é, pegar, pensar sobre isso. pegar uma tinta, chegar na porta da prefeitura e a gente faz um ato, e vamos lá, e vamos falar, e aí, quer ouvir o que a gente tem pra falar? Então é muito... Eu acho que é algo que parece distante, mas é algo que é tão simples que poderia ser resolvido de uma forma tão tranquila. Eu sou uma mulher sapatão, mas eu sou uma mulher sapatão que não sou desfém, né? Sou uma mulher, enfim, que as pessoas vão ler, né? As pessoas que criam estereótipos vão dizer mais feminilizada, né? No padrão. Enfim, sempre foi assim, né? Enfim. E acho que isso não me faz menos lésbica. E tenho uma filha que não performa padrões de gênero, né? Ela tem 11 anos hoje e é muito louco quando você vai falando, porque é isso, esse lugar de mãe também mexe no outro lugar, né? Eu lembro quando ela tinha 2 anos e na escola ela foi excluída do grupo das meninas porque ela tinha uma lancheira que era de super-heróis. E ela não podia sentar com as meninas porque as meninas só consumiam princesas. Mas os meninos também não aceitavam ela porque ela não era do grupo dos meninos. Então, esse não lugar, ela tinha 2 anos quando ela passou por isso. 2 anos! E as outras crianças tinham a mesma idade. É sobre isso, sabe? Do quanto a gente naturaliza padrões de violência. E há pouco tempo atrás, nosso gabinete é muito diverso. Eu fico dizendo que nosso gabinete tem todas as letras, né? E sempre quando vem alguém diferente, dizem, é do gabinete das pretas. Do gabinete das pretas, porque é isso, assim. São, enfim, pessoas LGBTs, mas também pessoas macumbeiras, enfim, todo mundo bem diverso. E aí eu lembro que, num dado momento, a gente conversando, né, com algumas companheiras que são travestis, falando sobre banheiros e tal. E aí ela vai pra um lugar, minha filha, e nesse lugar ela só vai com amigos meninos. Quando ela volta, o negócio assim acende, assim, mãe, né? Brum, acendeu o negócio. Eu falei assim, como foi no banheiro? Aí ela falou, eu fui no banheiro. Eu falei, como foi? Ela falou, uma senhora disse que o meu banheiro não era aquele. Na hora, assim, imagine, 11 anos. Aí eu parei e voltei pra trás. Eu falei, você disse o quê? Ela falou, eu disse que era o meu banheiro. Então a gente tá criando as nossas crianças pra terem coragem de dizer. A grande questão é, por que que elas precisam passar por tantas violências tão novas? Sendo crianças. Então, quando a gente fala do projeto Escola Sem Partido, a gente fala do Estatuto dos Pais, a gente está falando que esse movimento fascista não quer que as nossas crianças estejam empoderadas para fazer esses enfrentamentos. E a nossa tarefa é dialogar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes de que não é feio e não é errado ser quem se é. Seja no processo racial, seja no processo religioso, seja no processo da identidade de gênero, da orientação sexual. Então, por que que a gente precisa tanto defender na educação algo que seja transformador? Por que que para eles têm uma obsessão tão grande de dizer que a esquerda tem kit de mamadeira de piroca, kit gay? Por que que eles têm essa obsessão tão grande? Porque se eles não são livres, eles não querem que ninguém seja livre. Vocês Então é enchem o barril, saco, é barril, na moral. assim, sabe? Porque isso toca num lugar que é muito sensível pra nós. A gente tá falando do coletivo, mas a gente sente isso também. Todas nós, todos nós e todos nós sentimos isso na nossa trajetória, assim. Em vários momentos eu sou assediada por caras hétero, cis e hétero, que se acham confortáveis de dizer, nossa, você nem parece lésbica. Eu falo, vou escrever na testa agora, sapatão. E é barril isso, assim, porque é isso, né? O corpo da gente é hipersexualizado, existe uma tentativa de controle, mas também existe uma tentativa de cura. Isso é errado, moralmente cristão é errado, né? E precisa ser tratado. E como diria a nossa bela irmã de Davi Brito, Raquel Brito, e outra! E outra. Isso é o que satisfaz os fetiches de vocês. Eu não entendo como é que eles tentam o tempo inteiro gongar, derrubar. E vocês vão fazer o quê na Pois madrugada é. nas internets? E eles querem que eu achasse quando se traz lá ainda me traz um lugar tão sensível, porque na infância, né, ia ver, a gente pensa que tá mudando e a gente vê que outras crianças passam por isso. Eu, antes de me entender quanto mulher trans, né, me entendi quanto menino gay, né, ficou 11 anos, eu já falo, nessa mesma idade. Minha mãe conta, né, porque eu não me lembro muito bem, que eu venho nesse lugar de representatividade, vendo Serginho do BBB, e Jimmy Queer, né, de César, e me vejo ali, falo, uau, chegou esse momento, e muito novinha mesmo, e aí eu vou nesse processo, e eu lembro que os meninos na escola diziam que aquele banheiro não era meu lugar, quando eu ia no banheiro masculino, e aí agora uma mulher adulta, eu fico apertado nos lugares para não ir no banheiro, porque eu tenho medo se eu não tiver com um grupo de amigos, sabe? Eu passo 8 horas trabalhando fora, ou 12 horas quando eu tô em agenda, qualquer coisa, sem coragem Sim, no banheiro. e apertada e segurando e com medo
porque agora também não é o meu banheiro. E eu me coloquei muito tempo naquele lugar de eu sou o corpo errado, eu estou no corpo errado. E aí a gente vai se juntando, ouvindo pessoas como você, ouvindo pessoas como o Vini, e entendendo que o corpo errado não existe, que eu sou o corpo certo, que eu estou sendo o corpo certo. E que essas pessoas, eles estão incomodados porque a vida deles são tão ruins e tão fracas que a única coisa que eles conseguem entregar Atormentar, politicamente ao mundo é atormentar. E aí você falou, citou algumas coisas, eu vou voltar um pouco pro político, porque eu, como eu trabalho muito com política, eu acompanho a política no instância nacional e as pautas anti-trans, anti-LGBT, Uhum. vem crescendo no Brasil inteiro Uhum. por essa bancada do boi da bala da Bíblia. Como é isso aqui em Salvador? Como esse processo? Isso Sim. vem é muito forte aqui, porque eu digo às pessoas lá, eu digo em Salvador ainda é um ambiente, vocês falam que o Nordeste é mais preconceituoso, mas eu me sinto mais acolhido, me sinto menos que eu vou ser assassinado a qualquer momento, porque a sensação que eu tenho quando eu saio é que alguém vai me matar a qualquer momento. Não é brincadeira, sabe? Eu tenho medo de sair no banheiro do shopping e ter uma família de homens me esperando pra me agredir. Não é uma brincadeira. É passar 2 horas dentro do cinema depois que eu for ao banheiro. Eu vou estar com esse medo se eu não tiver com um grupo grande de amigas. Então, mas eu digo que ainda aqui eu me sinto mais segura do que lá no Sudeste. Mas porque eu não acompanho diretamente, assim, porque não dá tempo, né, nessa vida corrida de Câmara de Deputados fazendo essas loucuras todas. Mas como é aqui em Salvador? Então, em Salvador, a situação tá muito crítica, assim, eu acho que, assim como no Brasil inteiro, mas eu acho que os holofotes do Sudeste, eles são sempre muito maiores, né? Tudo que acontece no Sudeste ganha uma repercussão muito grande. Aqui na Câmara Municipal a gente tem, né, como eu já falei, Escola Sem Partido, Estatuto dos Pais, mas a gente vai ter, por exemplo, 2 projetos que surgiram e que a gente foi relatora, inclusive, e, enfim, estamos tentando barrar na Comissão de Reparação, que é 2 projetos que proíbem uso de linguagem neutra em Salvador. O outro projeto é assustador. O outro projeto é a tentativa de proibir que pessoas trans ocupem espaços no esporte, ou seja, que as pessoas trans sejam obrigadas a ocupar no esporte o espaço da sua genitália. Então isso é algo que é muito sério, né? A gente está falando de algo que é muito delicado, assim. Porque isso faz um processo de retrocesso do que a gente está vivenciando nacionalmente e Então internacionalmente. eles pegam essas polêmicas, por exemplo, das Nacionais e trazem Olimpíadas. pra cá. E tem a polêmica recente das Olimpíadas. Exatamente. Baseado em desinformação. Exatamente. Informação total. Então, isso tem acontecido na Câmara Municipal de Salvador. A política de ódio tem acontecido na Câmara Municipal de Salvador. A gente tem hoje de 43 cadeiras, né, como eu falei no início, a gente vai ter cerca de 8 a 9 que são evangélicos, numa bancada extensiva cristã, porque tem os católicos que são extremamente reacionários, né? Tem católicos que são tranquilos e, enfim, dá pra gente dialogar. Mas católicos que são mais reacionários, né, que voltados para uma perspectiva de renovação carismática e de umas linhas que são ditas mais de boa, mas que são extremamente conservadoras, né, enfim, reacionárias, que a gente vai ter mais ou menos, tipo assim, uma bancada de 12, cerca de 12. Então isso é algo que é muito sério, porque eles têm crescido, né? Eles têm crescido. Inclusive, eu acompanhei a última eleição do Conselho Tutelar e foi um baque para mim pensar sobre direitos da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, regido por uma unidade que não é mais o ECA e sim a Bíblia, porque 90% do Conselho Tutelar de Salvador É da igreja. é da igreja. E de 2 igrejas grandes e históricas, né? Então é importante que a gente diga isso, porque em vários momentos. Irmão fulano é um choque. Em vários momentos essa movimentação é muito surreal, assim. Tem conselhos, por exemplo, que são 5 cadeiras, né? Cada conselho. Das 5 cadeiras, tipo assim, 4 são da igreja. Sim, Entendeu? sim. 4 são da igreja. E Então é muito surreal, assim. Por exemplo, a gente tem casos de denúncia nacionais, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, de uma avó que foi denunciou a mãe porque a criança se iniciou no candomblé. E a avó tentando tirar a guarda, dizendo que era do diabo. Se isso chega no Conselho Tutelar de Salvador, como é que isso se procede? Como é que isso dá continuidade? Então isso é algo que é muito sério. A gente tá falando, sei lá, a criança é LGBT, a criança, enfim, né, performa todo um processo de liberdade mesmo na perspectiva de orientação sexual e de gênero. A gente nem tá falando sobre sexualidade com crianças, esse é um outro debate. Eles é que falam. Eles que falam de sexualidade com as crianças, entendeu? Eles, inclusive, né, defendem vários Sim. pedófilos também, né, é importante que a gente diga, protegem pedófilos. Mas o debate da gente é, se isso chega num conselho tutelar, como isso é lido? Então, esse é um grande perigo, porque não é só a perspectiva jurídica e política, no sentido de mais leis, mais orçamento, menos orçamento. Na prática, como isso está funcionando? E a Então, mediação do referencial, porque o que me choca é assim, o ECA tá lá, faz a prova, tem o ECA, a base para o cuidado,
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é de pensar que o ECA é engolido por uma questão do fundamentalismo. Então é família, é cuidado, é manter a família como ela foi feita, é a criança, mas eu não vejo ninguém se preocupando se a criança está sofrendo abuso, eu não vejo ninguém se preocupando se a criança está com frequência na escola, se a criança tem seu direito assegurado, mas se preocupa com inserir na criança sexualidade, né, e a sexualização do corpo da criança, se preocupa com a identidade religiosa da criança, se preocupa com os desejos e os direitos e deveres da criança, e aí isso me dá um medo porque isso vai automaticamente, eu sou da comunicação, então a gente pensa muito na ideia dos líderes comunitários, né, e assim, é aquele líder comunitário que vai ser vereador, vai ser conselheiro tutelar, ou vai ser líder de uma associação de bairro, que aí vai ali puxar, e aí vem aquele candidato bonitinho, tudo, e vai dizer, eu compactuo com você, é bom, como é? Boi, bala e bíblia. É porque eu ia falar ainda, eu ia falar pior, mas eu abafei. E eu entendo assim, gente, porque as pessoas, a gente, então por quê? Só a religião de vocês é certa, só que vocês seguem é certo e tal. A gente não tá falando de ser inimigas da igreja, porque um dos homens políticos que eu mais admiro no Brasil é o pastor Henrique Vieira. Essa pastor nada pelo pastor Henrique. Maravilhoso. Porque o pastor que prega direitos, amor, liberdade individual, o Estado é laico. E o padre Júlio Lancelotti é outra pessoa que expressa esse amor. Então, Incrível, pois é. que eu admiro, a gente admira, a gente não tá falando que a religião é de ninguém ou que os líderes religiosos não têm que ocupar os espaços, porque só a gente tem que ocupar, só nossos líderes religiosos têm que ocupar. Pra gente chegar assim, num momento de tranquilidade também para os nossos corações. Queria trazer, não uma pitada de leveza, porque eu acho que é isso. Tudo pra gente flui muito bem quando a gente sabe que, em momento algum, a gente tá construindo um drama sobre a nossa existência, até porque a gente tá vivendo uma celebração, meu amor. Estamos aqui com a vereadora eleita. E que o Fernandes vai se reeleger pra dar um nome. Então é isso que eu tô falando. Assim, ó como a gente fala, tá vendo? Como a minha irmã tava dizendo aqui, que a gente não tem nada contra a questão da divindade, é só o fundamentalismo que é o problema, que eu já tava com fé em Deus. Com fé em minha mãe é santa também, com fé em Deus que ele tá no comando. Mas eu queria pensar assim, onde tá o lugar da diversão enquanto lá na pessoa, lá na Crisóstomo mesmo? Babado, hein? Porque é isso, se a gente pensar nessa vida enquanto constante viagem, eu acho que seu passaporte é muito carimbado e sua mala é muito cheia. Então, assim, onde descarrega, onde desopila. E não das suas rotas de fuga, não, porque se me der eu vou atrás. Eu vou com você também, que a gente vai passear. Mas eu digo assim, onde se encontra esse lugar também de desopilar? De todo esse ambiente, de toda essa toxicidade. Toxicidade, sei lá, é tóxica cidade, toxicidade. Mas assim, de pensar como esse lugar existe também, né? Porque é isso, é importante a gente falar de direitos, de quem está por nós e de quem nos convoca, mas eu acho que é também importante, enquanto comunidade, enquanto identidade, pensar também sobre os cuidados que esse corpo tem que ter e essa identidade tem que ter. E aí eu pergunto pra você, e muito mais a título de trazer uma reflexão também pra nós todos que estamos aqui, assim. Eu acho tomar uma, namorar, gente, gozar, precisa fuder. Ó, na boa. Eu acho que começa por aí, assim, precisa gozar pra ter força e disposição para a luta. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Sim. Gozar, minha gente, orgasmo, melhora a imunidade, melhora a pele, melhora o humor, né? Melhora tudo, assim. Então, eu acho que, enfim, eu acho que eu tenho tentado fazer um pouco isso, assim. Parar às vezes, né? Desconectar um pouco. Acho que é muito difícil porque a gente é cobrada de não parar o tempo todo, né? Eu lembro quando aconteceram os atentados de 8 de janeiro e eu tava numa cachoeira. Eu fui pra uma cachoeira e tava sem internet. Quando eu volto da internet, o caos acontecendo. E aí eu não saio do carro. No carro eu gravo um vídeo dizendo, gente, eu passei algumas horas sem mexer no celular e simplesmente o caos aconteceu e quase a gente tem um golpe de Estado acontecendo no Brasil. Então, é muito louco isso, assim, porque a política, eu gosto de dizer que a política é uma verdadeira energia de Exu, né? Não para, não para, não para. Seja no processo de construção, mas também de destruição. Você passa, sei lá, 8 anos, 16 anos construindo, e aí de repente vem alguém, em uma semana, destrói todos os direitos que você construiu. Então, esse é um processo também que é muito enlouquecedor, né? Você vai e volta. Mas eu acho que é isso, eu tentar desopilar pensando nisso, assim, tentar viajar,
tentar curtir outras coisas, tentar ir pra lugares que não lhe conheçam, isso é importante também, Sim, assim. sim. Ai, meu Deus, aqui uma ou duas pessoas vão me reconhecer, mas o restante não vai me reconhecer. Então, assim, é isso, é curtir um som, enfim, eu acho que é um exercício, assim, mas eu acho que é babado, porque a gente se cobra de não fazer também. E Mas a gente tem que fazer. eu te enxergo como uma pessoa extremamente saudável por causa disso, assim. Eu acho que é isso. Você, eu te acompanho, assim, já te vi pessoalmente, mas também muito pelo lugar das redes e do que as pessoas falam e do que as pessoas comunicam, assim. E eu acho que é esse lugar de passar uma tranquilidade e de preencher a nossa vida, assim, de dizer, não, isso aqui é bom, sabe? E é de encarar que a gente está muito mal acostumado com esse lance de vida política, né? As pessoas, essa foi a maior armadilha colonial que deixaram pra gente e a gente nunca percebeu. É mais fácil dizer, ai, Deus é mais, esquerda de lá, direita de cá, não. Mas a gente tem um propósito e ele só é feito dentro desses espaços. Então a gente tem que estar lá. Antes de pensar em lados, pense em nós. Eu acho. Porque o nós por nós ele precisa acontecer. E isso, e encontrar pessoas como você, e agora também eu tenho nesse mesmo processo dentro da minha casa, minha mãe, nesse mesmo processo de estar se candidatando a vereadora numa cidade pequena, é encarar que não é um lugar de exaustão, pura e simplesmente porque a gente está correndo atrás do que é nosso. Mas é um lugar de exaustão porque a gente vai cansar o outro. E dizer, a gente está aqui comendo, bebendo, falando, dançando, gozando, vivendo, mas também celebrando a Sendo nossa muito feliz, celebrando Exatamente. mesmo, e nesse nível de celebração de existência. Eu só quero desejar longevidade à Laina, que ó, vai, olha, sigam lhe abençoando, dando força para representar tudo que você representa para mim. É, para mim é um momento muito emocionante. Eu digo, política move minha vida em Salvador. Política move minha vida em todos os lugares. Política muda minha vida. E assim, Orixá também representa tudo isso. Uma mulher preta de axé, lá, LGBTQIAPN+, que me entrega isso aqui, essa potência. Se vocês. A energia deve chegar aí. Se as coisas começarem a piscar em volta, é porque essa potência está chegando e chega cada vez mais forte. Então, muito bom de receber aqui o Queer que fica Queer Talks, meu amor. O Queer Talks fica por aqui. Queer Talks. Por hora. E essa mulher é um evento. Obrigada, minha irmã. Obrigado, Por amigo. mais uma vez. Muito Obrigado, gostoso estar Laina. assistindo. Beleza, eu que agradeço. Obrigado, Laina. Vamos continuar integrando posts dos espaços de poder, como diz Erika Malunguinho. É tudo nosso e a gente vai tomar de volta o ouro que nos roubaram. É sobre isso. Muito obrigada. Chegamos ao fim, galera, do nosso segundo episódio, hein? Calma, pera lá que ainda tem mais. A coisa só tá esquentando. Obrigado, Laina, Eu mais que uma agradeço. vez. Incrível trocar ideia com você. Eu acho que abre um espaço para que a gente possa pensar e se fortalecer cada vez mais. No próximo episódio a gente vai falar sobre uma coisa quente. Mais quente. A gente vai falar sobre amor e relacionamento. E amor com outros e conosco também. Eu acho que é importante a gente amar a nós próprias para depois a gente poder amar outra pessoa. Não é à toa, né, meu amor, que a gente tem que estar linda, belíssima por dentro para que a gente deixe a coisa gostosa por fora. Não é só de depilação que eu tô falando. Até a próxima, meus amores. E não se esqueçam que na semana que vem, no próximo episódio, no próximo dia, teremos Murilo Araújo, o nosso muro pequeno, o nosso grande amor, love of my life. Um beijo, galera. Amamos vocês e muito obrigado por estar aqui com a gente. Compartilha, segue, faz de tudo que a gente vai voltar, hein?